Me conta uma coisa, quando eu falo a palavra vendedor, qual a primeira palavra que vem em sua mente? Se você não se considera um vendedor, eu posso afirmar que muito possivelmente venha algo do tipo: vendedor é chato, papo de vendedor, vendedor tem lábia e por aí vai. Você foi educado para ser um vendedor? Eu duvido. A verdade é que a maioria de nós não fomos educados para sermos vendedores. Nós não reconhecemos a importância de saber vender. Dificilmente você vai ouvir um pai ou uma mãe falando: meu sonho é que meu filho, minha filha um dia seja um vendedor. Desde a infância você cresceu ouvindo talvez seu pai, sua mãe ou alguém próximo a você falando de vendedor de uma forma pejorativa. E isso foi criando bloqueios na sua mente em relação a vendas. E o meu objetivo com esse vídeo é fazer você perceber o quão importante é para os seus resultados, para que você possa aumentar a sua receita, saber vender. Não importa qual a sua profissão. De repente você pode falar: ai, Letícia, mas eu não trabalho com produtos, eu não tenho uma loja. Não importa. Você pode ser dentista, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser esteticista, seja o que for. Você pode trabalhar numa empresa registrado como CLT, você pode não fazer parte do departamento comercial, mas em algum momento da sua vida você vai precisar vender. E sai na frente quem tem essa habilidade desenvolvida. E o mais louco disso tudo é que todos nós precisamos de vendedores. Em algum momento a gente precisa do auxílio de um vendedor. Só que ainda assim, muitas das vezes nós temos muitas, não são poucas, muitas resistências em relação a essa atividade. Perceberam? Eu não falei profissão, eu falei atividade. E talvez você saiba, talvez não. Eu no passado eu já fiz parte do time que não via com bons olhos a área de vendas, não via com bons olhos os vendedores. Era, de uma forma geral, como que eu posso dizer? Não me inspirava confiança. Eu sempre achava, quando eu estava tendo uma relação comercial, quando eu estava conversando com o vendedor, eu achava sempre que tinha mais nas entrelinhas. Mas isso era coisa da minha cabeça. Isso não é verdade. Hoje eu sei disso, hoje eu entendo isso. E para que você possa ter dimensão do que eu estou te falando, eu vou te contar uma história. Vou te contar a minha história. Em determinado período da minha vida, estava eu divorciada, 2 filhos pequenos. Eu trabalhava numa empresa, eu era CLT da área de recursos humanos. A grana era curta, eu vivia com meus filhos num apartamento financiado. E a renda que eu tinha era do meu trabalho, da área de recursos humanos e da pensão dos meus 2 filhos. Era com isso que nós vivíamos. E vira e mexe, eu era obrigada a atrasar uma conta aqui e outra ali. E isso me fazia perder o sono. Eu fiquei muitas e muitas e muitas noites pensando o que eu ia fazer, qual conta que eu não ia conseguir pagar naquele mês. E talvez, pode ser que você que está me assistindo agora esteja passando por esse momento. Pode ser que você esteja passando por algo parecido. Então, por favor, me ouça, me dê atenção, me dê a sua atenção. Porque se você realmente entendeu o que eu estou querendo te passar aqui, isso pode mudar o seu jogo, isso pode ser o pontapé inicial para você começar uma guinada na sua vida. Mas me ouça de coração aberto, com a mente aberta para novas possibilidades. Então eu naquela fase, tendo que escolher uma conta aqui, outra ali, qual que eu iria atrasar, perdendo noite de sono, com a grana curta, fazendo continha de tudo que ia gastar. Em algum dia, estava eu lá trabalhando, fazendo minhas atividades normais de trabalho, da minha rotina, quando me deu um estalo. Eu percebi o quanto os vendedores recebiam dentro da empresa. Então eu pensei, é aqui, é esse o caminho, é aqui que eu vou seguir. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês.
Pensa numa pessoa que gostava de trabalhar enfiada dentro da sala, sozinha, que tinha fama de não ser uma pessoa fácil, de ter travas, travas e travas e muitas travas em relação a vendas. Essa era eu. E eu decidi. Eu pensei, eu vou para vendas. Eu já sabia, antes mesmo de eu sentar para conversar com o diretor da empresa, eu já sabia que aquele seria um grande desafio para mim. Mas eu estava disposta. Porque eu queria melhorar a minha vida, eu queria melhorar a vida dos meus filhos. Então, tinha uma vaga aberta naquele momento. Eu fui conversar com o diretor que deixou claro, olha, Letícia, você pode tentar, só que se eventualmente não der certo, você não vai poder voltar para a sua área para o recursos humanos, porque a gente já vai ter outra pessoa trabalhando, outra pessoa que vai estar treinada, já vai estar envolvida na rotina e nem seria justo fazer isso. Eu, ciente dos riscos, eu decidi encarar. É claro, óbvio, eu estava insegura. Eu, naquele momento, eu tinha uma mentalidade totalmente voltada para a CLT, para trabalho registrado, com meu salário formal, com aquela mentalidade, ganho um pouco, mas é certo, é certeza que isso vai entrar na minha conta. Hoje eu vejo, naquele momento, naquela época eu não via. Eu estava aprisionada num sistema que nós somos educados. Nós somos, e nós, quando eu falo, é principalmente a classe média para baixo. Eu não falo nós, filhos de grandes empresários, eu falo nós, categoria, o proletariado. Esses são nós que eu me refiro. E nós somos educados para estudar, se formar, trabalhar numa empresa, se possível, para o resto da vida. Hoje em dia já está mudando isso, graças a Deus. As novas gerações, eles já não têm mais essa mentalidade. Eu nunca quis viver a vida inteira dentro de uma empresa, na mesma empresa. Eu queria crescer. E quando eu falo crescer, não é só financeiramente, é crescer como pessoa, crescer como profissional, me desenvolver. E ali estava uma oportunidade. Eu enxerguei ali uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. E o meu maior desafio foi trabalhar a minha mente. Quem é da área de venda sabe que a conversão, ou seja, a venda em si, se você tem 100 clientes prospectados, possivelmente desses 100 você vai fechar 2 ou 3. Só que eu naquele momento eu não tinha isso, esse conhecimento, eu não sabia disso. Então cada não que eu recebia, eu achava que era para mim, Letícia, só que não. A empresa não estava falando não para minha pessoa, estava falando não para o serviço que eu oferecia. E diga-se de passagem que eu vendia plano odontológico. E vamos combinar que não é um serviço, apesar de na época eu gostar muito, e ainda hoje eu gosto bastante desse segmento porque eu entendo que ele tem muito valor agregado. Ele entrega muito para o cliente. Só que, independente disso, não é uma coisa que o cliente fique buscando sempre, a todo momento. E muitas vezes eu fui embora chateada, eu me sentia mal, eu achava que eu não era uma boa profissional, eu me achava incapaz, eu achava que eu estava fazendo tudo errado. Só que, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo, eu fui amadurecendo e fui melhorando a minha comunicação, fui entendendo o que eu tinha para oferecer de fato para os meus clientes. Fui percebendo que toda venda existe uma fase, não tem como fugir disso. Existe uma fase de amadurecimento do processo. E talvez você, nesse momento, possa estar se sentindo travado quando se trata de vendas. Talvez você tenha vergonha. Talvez você se sinta constrangido por cobrar pelo seu serviço. Você é essa pessoa? Se você quer melhorar os seus resultados, não tem outro caminho, não importa o que você faça, você precisa saber vender. Ok. Aí você me pergunta. Tudo bem, Letícia, então me diz, como é que eu faço isso? Eu estou perdida, por onde eu começo? Primeiro de tudo, você vai buscar a raiz do problema. Você tem que buscar internamente para entender o que te impede de vender. E como você faz isso? Se perguntando qual o sentimento que aflora em você quando você precisa vender. O que é? É vergonha?
O que você sente quando você precisa fazer o ato da venda? Segundo ponto, isso é primordial. Eu não trabalho com nada que eu não acredite. Você precisa acreditar no produto ou serviço que você vai entregar para o seu cliente, porque isso te deixa mais forte, isso te dá mais propriedade. E o que eu vou te falar parece óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Jamais venda algo, produto ou serviço que possa prejudicar alguém. Jamais falte com a verdade para fechar um contrato. É melhor perder um negócio do que não falar toda a verdade para o cliente. Isso vai te economizar muita dor de cabeça. Vender é resolver problemas. Seja um resolvedor de problemas. Quem resolve mais problemas consegue se destacar na sua área. Então, quanto mais problemas você for capaz de resolver, mais você vai vender. A venda é um ato de resolver problemas. Mude a sua perspectiva. A partir do momento que você entende que você está ali resolvendo um problema do seu cliente, não vai restar nada em você, nada, nenhum constrangimento, nenhuma vergonha, nenhum sentimento de estar sendo inconveniente, nada. Porque o seu cliente, ele precisa daquilo que você tem para oferecer. E mais um ponto, você merece ser bem remunerado pelo que você faz. Não se sinta constrangido por cobrar do seu cliente. Principalmente alguns segmentos, às vezes o profissional ele acha que ele não tem que cobrar pelo trabalho dele. Mas sim, você tem e você deve cobrar. Você merece receber pelo seu trabalho, porque é só assim que você vai se tornar um profissional cada vez melhor. Vender é sobre isso. É sobre se tornar um profissional cada vez melhor. Quando você sabe vender, o seu olhar está para o seu cliente, sempre. E uma última dica. Se for necessário, demita aquele cliente que só quer custo. Aquele cliente que por qualquer R$10 está indo para outro profissional. E ainda faz questão de te falar. Não sofra por esse cliente. Porque esse cliente, ele não está interessado em quantas especializações você teve que fazer, qual o custo para você manter sua empresa aberta, se você tem folha de pagamento, se você paga encargos, que você é responsável pelo que você está entregando a ele. Ele não quer saber nada disso. Eu não estou dizendo, por favor, entenda, eu não estou dizendo aqui que você não pode dar um desconto para o seu cliente. É claro que você pode. O que eu estou dizendo aqui é que aquele cliente chupim que acha que você tem que trabalhar de graça, porque geralmente esse cliente que tem esse perfil, ele é uma pessoa assim na vida. Ele acha que as pessoas têm que fazer as coisas para ele de graça. E ele não valoriza. Então, você precisa se valorizar. Você precisa saber filtrar o cliente que vale a pena você empregar energia. Energia é tempo, energia é resultado. Energia, o tempo que você está com um cliente que está querendo sugar sua energia, querendo que você trabalhe quase de graça para ele, você poderia estar investindo seu conhecimento, entregando, auxiliando um cliente que sabe te valorizar. Só que para isso, antes de mais nada, você tem que saber o seu valor enquanto profissional. Você tem que ter ciência de tudo que você fez para chegar onde você chegou. E para isso, até por isso, você tendo ciência de quem você é, você sabe vender melhor, você sabe entregar melhor. Então, a partir de agora, eu te convido para uma autorreflexão. Se pergunte, o que te impede de vender? Você sabe realmente vender? E para você que ficou comigo até agora, meu muito obrigada. Não esquece de deixar seu like, compartilhe o vídeo, segue o canal, faz tudo que tem para fazer aí. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, quiser que eu esclareça alguma coisa, que eu traga outros temas, deixa aqui nos comentários que a gente vai olhar, nossa equipe vai analisar e a gente vai trazer mais vídeos aqui para você que seja mais interessante, seja pertinente, que seja mais esclarecedor para você.